Bom dia, pessoal. Bom, então a gente vai dar início à nossa aula a partir de agora. E a aula de hoje será uma aula de exercícios, onde a gente vai resolver dois exercícios envolvendo dimensionamento de condutores de média tensão. E na próxima segunda-feira, como eu já tinha comentado com vocês no Teams, a gente vai fazer nossa avaliação, tá certo? Não foi passado para vocês nenhuma tarefa extra nesse módulo 1, então a nossa avaliação vai valer de 0 a 10, ok? Eu não sei se necessariamente ela terá 10 questões, mas independente do número de questões que haja na prova, então ela vai valer de 0 a 10. Vai ser de segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, entre 10 e meio-dia, certo? Nosso horário convencional de aula às segundas-feiras. E, bom, dado que a nossa aula já está sendo gravada, eu vou iniciar, pessoal, a resolução de dois exercícios, como eu tinha comentado com vocês. A partir de agora eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar a solução dos exercícios, tá certo? Todos me escutam bem? Sim, sim. Ok. Obrigado pelo retorno, pessoal. Bom, então, como eu tinha falado para vocês, serão dois exercícios, tá certo? Todos dois envolvendo dimensionamento de condutores, tá? E a gente vai começar lembrando o seguinte, muito embora eu tenha explorado aqui nesse módulo 1 somente a ampacidade, significa dizer que eu explorei somente a ampacidade porque a ampacidade é o único ponto que diferencia o dimensionamento do condutor de média tensão para baixa tensão. Os outros dois critérios, queda de tensão e curto-circuito, são iguais. Por isso que eu não toquei no assunto, uma vez que eu já tinha disponibilizado para vocês os vídeos falando sobre isso. Então, eu espero que todos tenham visto todos aqueles vídeos, né? Sei lá, eu acho que disponibilizei uns 10 vídeos, tá? Sobre esse tema. E aí foi bom porque, se vocês viram direitinho os vídeos, recapitulou toda a parte de baixa tensão, que vocês vão precisar também ao longo desse curso, né? Vocês não vão dimensionar somente média, vocês vão dimensionar média e baixa tensão. E vocês revisaram também os critérios de queda de tensão e curto-circuito, que são iguais tanto para o dimensionamento do condutor de média tensão quanto para o de baixa tensão. Diferenciando esses dois dimensionamentos, como eu falei para vocês, somente na ampacidade. A ampacidade a gente já tinha explorado aqui, baseado na norma 14039, né, a NBR, que trata de instalações de média tensão. Muito bem, então a gente vai começar aqui com o primeiro dos exercícios. Nós temos uma instalação, né, na qual o diagrama unifilar está mostrado na figura 1, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ela corresponde a uma subestação de 69 kV no primário, tensão primária, e 13,8 kV tensão secundária, isso aí já a tensão de fornecimento para a indústria, tá certo? Com potência de transformação de 10 mais 10 MVA, como eu mostrei para vocês ainda há pouco. Então, eu tenho um barramento, e daquele barramento saem dois transformadores, todos dois ativos, e eles dois têm exatamente o mesmo circuito. Então, o que eu fizer para um, vale para o outro, os comprimentos são iguais, o dimensionamento dos condutores são iguais, tá certo? E as cargas, por eles terem potências iguais, elas devem ser bem parecidas. Muito bem. Então, considerando a inspeção técnica dos alimentadores de saída de cada transformador até os painéis de média tensão, e verificando que os mesmos estejam instalados na mesma canaleta, determine se a seção dos condutores indicados atende a todos os critérios normativos. Então, a gente vai ter que analisar a capacidade, queda de tensão e curto-circuito. As premissas para esse exemplo, cabo unipolar de cobre. Então, eu terei 3 cabos por cada canaleta, tá certo? Um para cada fase. Isolação de EPR,
eles estão espaçados por 2 vezes o diâmetro de cada condutor, canaleta fechada no solo, temperatura do solo, coloquei aqui 30 graus para ficar parecido com o que nós tínhamos. Resistência térmica 2,5 Kelvin metro por watt, queda de tensão máxima de medida 1%, corrente por circuito 25 kA, e o tempo máximo de atuação da proteção, no caso aqui do judô, é 0,5 segundos, tá? 500 milissegundos. Então, a gente vai começar aqui com a capacidade, potência, no caso 10 MVA, potência do transformador, o fator de potência considerado 0,92 e a tensão de alimentação do secundário, né, tensão de linha, 13,8 kV, como a gente já tinha discutido aqui com vocês. Vou calcular a corrente de projeto, então vou dividir essa potência por raiz de 3 vezes a tensão de linha, tá certo? Resultou em 418,37 amperes, essa é a corrente de projeto, e agora a gente vai precisar compensar essa corrente e colocar os fatores de correção, aqueles que tiverem, por acaso, certo? Então a gente observa que aqui a temperatura do solo ela é diferente da temperatura de referência. A temperatura de referência do solo são 20 graus Celsius, aqui eu tenho 30, então vou ter que corrigir necessariamente. Resistência térmica eu não vou precisar corrigir, então a gente vai entrar com o fator unitário, tá certo? Que é 2,5 Kelvin metro por watt, essa é a resistência térmica de referência, tá certo? E a outra é o agrupamento, ok? Aí vocês vão ver que eles estão em canaleta fechada no solo. Se vocês observarem, canaleta fechada no solo, pessoal, diz respeito ao método D, tá certo? E o método D, ele não existe nenhuma compensação para ele. A gente viu na aula passada que eu tenho compensações ou fatores de correção de agrupamento para o método A, para o método B, para o método F, G, C, D, F, G, H e I, tá certo? Então, C, D e E, nós não temos correção, tá? Então, mais uma vez, eu só tenho a correção para o fator de agrupamento dos métodos A, B, F, G, H e o método I, tá certo? C, D e E não tem. Esse aqui se enquadra no método de referência D. Então, eu não preciso corrigir com respeito a agrupamento de condutores. Perfeito? Muito bem. Então, essa aqui é o nosso diagrama unifilar, como vocês estão vendo aqui, um barramento. Eu tenho 2 transformadores, 10 mais 10 MVA, todos eles com o mesmo circuito, mesmo comprimento, 42 metros. O dimensionamento aqui são 3 condutores de 240 milímetros quadrados, tá? Isolação EPR, o condutor é do tipo 12/20 kV. O 8,7/15 kV também daria, porque a nossa tensão de alimentação é 13,8, então essa isolação de 15 kV atenderia, sem problema nenhum, a esse critério, mas optou-se aqui nesse exemplo por 12/20, sem problema. Bom, a metodologia é a mesma, não vai mudar por conta da isolação ser diferente, tá certo? Ser acima até do que ele precisaria. E a gente vai seguir aqui com a resolução desse exercício. Bom, se a gente consultar a tabela, olha só, tabela de correção de temperatura, agora a gente tem a correção de temperatura do solo, 30 graus Celsius, isso aqui vai me resultar em um fator de isolação para um fator de correção para a isolação de EPR igual a 0,93, certo? 0,93. Então, vou colocar aqui fator de correção de temperatura, agrupamento é unitário, como eu comentei para vocês, e a resistência do solo também unitária, tá? Então, eu vou dividir isso aqui pelo 0,93, resultando numa corrente de 449,86, daí já é a corrente corrigida para esse projeto. Quando eu consulto essa tabela, essa corrente vai me resultar numa seção de 185 milímetros quadrados. É uma seção inferior à seção de 240 que está ali posto nesse diagrama, tá certo? Então, na instalação eu tenho 240 milímetros quadrados, mas os cálculos, eles me disseram que
um condutor, pelo menos para o método da ampacidade, um condutor de 185 milímetros quadrados, ele já resolveria, já serviria sem problema nenhum. Perfeito? Então vamos lá. Continuando, só estou concluindo, né, que a bitola do condutor de fase de 185 milímetros quadrados já atenderia ao critério da ampacidade. Então, a gente vai testar os outros dois critérios baseado nesse condutor, tá certo? A queda de tensão, a gente vai analisar os dois condutores, né? Então, aqui ele está dizendo, olha só, o espaçamento é de 2D, então eu peguei esta coluna, okay, para pescar os parâmetros, né, desse condutor. Então eu tenho a resistência, CA, e tenho a reatância também, né, em ohm por quilômetro. Então, para o condutor existente, né, para o condutor que está instalado, 240 milímetros quadrados, eu tenho esses valores de 103 e 0,103 e 0,194, tanto para a resistência quanto para a reatância em ohm por quilômetro. Para o condutor de 185 milímetros quadrados, eu tenho os valores de 0,133 e 0,200, também, respectivamente, para os valores de resistência e reatância em ohm por quilômetro. Vou testar os dois. Então, mais uma vez, colocando aqui os dados que nós precisamos, o comprimento do condutor, a queda máxima admitida, fator de potência, e a corrente de projeto que nós calculamos. Bom, fazendo para o condutor de 240 milímetros quadrados, então nós chegaríamos a esses valores de resistência e reatância, tá certo? Jogando na equação, que é bem conhecida de vocês, eu chego a um valor de 0,038%. Então, é uma queda muito menor do que a máxima admitida. Então eu desconfio, uma vez que o condutor de 185 milímetros quadrados ele já passou pelo critério da capacidade, nada mais justo do que eu testá-lo aqui. Porque se o 240 resultou em uma queda de tensão muito abaixo da máxima estipulada, né, 1%, quem sabe o 185 passa por esse critério. Então, eu vou avaliar 185, olha só. Coloquei os dados que eu retirei também da mesma tabela e resultou numa queda de tensão. Aqui, mais uma vez, tem um probleminha, que não é IT, é a queda de tensão, tá certo? Só deixando claro, eu não vou corrigir agora para não quebrar a dinâmica da nossa aula, mas quando eu colocar o slide eu já corrijo. Tem outro probleminha aqui, eu coloquei esse copia e cola, às vezes prego peça na gente. Bom, então aqui o ΔV percentual aqui seria 0,38 para o condutor de 240 milímetros quadrados. ΔV percentual seria 0,044% para o condutor de 185 milímetros quadrados. Então, o condutor de 185 milímetros quadrados ele passou nos dois critérios, tanto na ampacidade quanto na queda de tensão. Agora falta a gente testar no curto-circuito, tá certo? Se ele passar nos três, aí, aqui eu não estou, é aquela história, eu não estou especificando o condutor, eu estou só avaliando se o condutor que está posto, ele atende os critérios. Se o 185 atende, o 240 atende mais ainda, tá certo? Sempre eu posso falar assim, atende mais ainda. Mas essa é a ideia, tá certo? É a lógica. Então, bom, critério do curto-circuito também, essa equação super conhecida de vocês. A gente utiliza essa equação quando utiliza condutores de cobre. Quando utiliza condutores de alumínio, a equação muda um pouquinho, né? Muda alguns fatores aqui dentro. Essas constantes, basicamente, são as constantes que mudam. E aí, mas vocês também têm essa equação com vocês, tá? No caso, o condutor de cobre mais conhecido, nosso. Então, significa dizer que nós vamos simplesmente substituir aqui nessa equação, né, todos os dados que nós temos,
Corrente de curto-circuito, ele estipulou 25 kA, isso aí é o limite lá do disjuntor. Também pescou lá do disjuntor a atuação em 0,5 segundos, é o tempo de atuação. Aqui embaixo eu tenho a isolação de EPR, 250 para temperatura máxima suportada durante o curto-circuito e 90 para serviço contínuo, operação em serviço contínuo. Ok? Uma ressalva, se eles estivessem utilizando, pessoal, o condutor cuja isolação fosse de EPR 105, o que iria mudar é que aqui a temperatura para operação em serviço contínuo, ao invés de 90, eu colocaria 105, que é o máximo que ele suporta para serviço contínuo. Para curto-circuito não muda, é 250 mesmo. Mas para o serviço contínuo aqui passaria de 90 para 105. Essa é a única ressalva que eu faço, tá certo? Mas aqui é o EPR normal, então sem problema. São os mesmos dados que nós usaríamos se fosse o XLPE, por exemplo. Tá? Bom, cheguei a uma seção equivalente a 124,54 mm². Então, para o curto-circuito, com esses dados, a minha seção poderia ser até 124. O 185 passa também por esse critério. Tá? Aí, só para efeito de curiosidade, eu digo, olha, então eu vou testar colocando aqui o 185 para saber até que nível de curto-circuito ele suporta. Então, quando eu coloco esses dados aqui, ó, a área da seção transversal do condutor de 185 mm², então eu observo que ele suportaria um curto-circuito de até 37,14 kA. O curto-circuito aqui é menor, é 25 kA. Então, eu estou bem embasado, bem amparado pelos cálculos, tá certo? Em afirmar que tanto o condutor de 185 mm² atende aos critérios normativos, quanto o condutor de 240, que é o que está posto na instalação, também atende a todos os critérios normativos sob o ponto de vista do dimensionamento de condutores para essa instalação, analisando esse circuito que ele sugeriu, tá certo? Por exemplo. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Peço desculpa a vocês pela essa quebra de dinâmica, né? Mas eu acho que deu para entender adequadamente. Se vocês, porventura, não entenderem alguma coisa, no final da aula a gente vai abrir espaço para tirarem dúvidas, ou posteriormente, até segunda de manhã, não na hora da prova, mas até antes, vocês podem colocar dúvidas ali, mas não vão deixar para colocar todas as dúvidas segunda de manhã, não dá tempo para responder, mas vocês podem colocar as dúvidas através do canal de Tira Dúvidas lá no time, tá certo? Não vão deixar para a última hora. Essa parte aqui, pessoal, é a parte que eu acredito que vocês dominem bastante, porque a gente já trabalhou bastante semestre passado. Esse semestre é apenas uma continuação, muda um pequeno detalhe para mais fácil ainda, né? Os critérios aqui de compacidade, pelo fato de a norma 14039 ela ser mais simplificada do seu ponto de vista de métodos de referência, então você não tem todos os métodos, você tem 8 métodos, tá certo, de referência, e 8, 9 métodos, e esses métodos, não são todos que você precisa corrigir, por exemplo, o agrupamento. Em 3 deles você não corrige, então você vai corrigir 1, 2, 3, 4, 5, você tem 9 métodos e vai corrigir em 6 deles, tá certo? Então, é bem mais simples do que lá na baixa tensão. Bom, vamos passar para o próximo exercício. Esse próximo exercício é um exercício retirado do livro, tá certo? O livro texto, aquele que eu indiquei para vocês. Professor. Pois não, pode falar. No exercício 1, são duas perguntas. O fator de potência ele não deu na questão. Não, o fator de potência foi, eu estipulei, porque a questão não deu, isso daí foi uma falha da questão, mas... Certo. E a segunda pergunta, os valores de resistência e reatância dos condutores foi dado na questão ou tem algum canto da norma que tem essa informação?
Você não acho que passou despercebido para você, mas eu tirei da tabela aqui, ó. Porque eu vi tabela 2, só que eu procurei aqui e não achei. Aqui, ó. Sim, eu vi sim, mas é dado da questão ou é de algum catálogo aqui que Não, isso aí a é gente tem catálogo, acesso? mas, bom, isso aí é catálogo, né? Vocês têm que procurar em catálogos. Os catálogos eu sempre forneci desde o semestre passado. Eu não deixei vocês na hora da prova ir atrás de catálogo. Isso aí não existe pra gente. Isso aí sempre eu forneci para vocês. Tá Tá bom. certo? Então, isso aqui é retirado do catálogo. É claro que existe uma... Eu vou repetir o que eu já repeti, que eu já falei no semestre passado. Existe uma tabela retirada de livro, tá certo? Que eu até passei para vocês antes da prova, durante a prova, eu também coloquei para vocês semestre passado, que é uma tabela muito básica, tá? O que eu puder tirar de catálogo para deixar vocês mais em dia, tá certo? Porque, professor, é comum esses valores mudarem? Claro que sim, porque cada fabricante aperfeiçoa cada dia com as suas pesquisas o seu material. Então, a ciência dos materiais evolui, tá certo? O material dele evolui. Quanto menor for a queda provocada pelo produto daquele fabricante para as mesmas condições em relação a um fabricante concorrente, ele está ganhando. Então, a busca dele, incessante, é o tempo inteiro para melhorar o seu material, o seu produto, tá certo? Então, esses valores mudam. Mudam um pouco? Mudam, claro que mudam um pouco. Não vai mudar bruscamente, mas mudam, tá certo? E se você está trabalhando com grandes distâncias, isso pode impactar bastante. Então, é por isso que eu sempre que eu posso, sair de um catálogo. Você vê, a norma não é tão recheada de detalhamento, com cores diferentes, como você está vendo nessa tabela aí. Tá? Então, isso aí é retirado de fabricante. Sempre que eu posso, eu ponho vocês em contato com os dados mais atuais. Outras vezes não é possível. Esse daqui é um dado que vocês já têm, tá certo? Olha só, é um fabricante onde os fabricantes, eles põem nome nos seus produtos, né? Isso é uma coisa bastante comum. Então, aqui, o nome do produto dele é este aqui, tá certo? Essa linha de condutores para média tensão, tá? Na norma você não vai encontrar, na norma não, na norma você não encontra de jeito nenhum, mas em livros geralmente você não encontra assim, você encontra uma tabela muito genérica, ok? Mas vale também, vale, para você fazer um cálculo o que interessa, né? Como eu já falei para vocês de outras vezes, o que interessa prioritariamente é a metodologia. Tá? Valores são valores. Tá? O que interessa é a metodologia. Agora, sempre que eu puder colocar vocês a par de materiais mais atualizados, sob o ponto de vista de outras tecnologias que melhoram as características do condutor, nesse caso aqui, ou de outros equipamentos, eu vou fazer, tá certo? Mas não se preocupe que vocês não vão ficar sem essa informação da tabela. Isso aí você já tem, né? Quando eu disponibilizar, você naturalmente já vai ter essa tabela. E na prova, eu sempre coloco um link onde você vai achar essa tabela, como a gente tem feito naturalmente das outras vezes, certo? Quando eu falei, agora só uma ressalva, outra ressalva, de não ser pego mais tarde pela palavra. Quando eu falei para vocês, pessoal, que valores são valores, eu estou querendo dizer que o que importa no cálculo, né, no passar o conhecimento para vocês, é vocês dominarem a metodologia, vocês saberem o que tem que ser feito. Tá certo? Agora, não vão pensar que, pelo fato de eu ter dito valores são valores, estou dizendo valores são valores, porque hoje eu tenho um valor para uma determinada tabela, mais tarde a ciência dos materiais evolui, o próprio fornecedor ele melhora o produto dele, eu tenho outros valores para aquela mesma tabela, para aquelas mesmas condições. Não significa dizer que você vai fazer um cálculo errado na prova e aí eu vou aceitar porque valores são valores. Não é isso que eu quis falar, tá certo? Bom, então, tem mais alguma dúvida vocês, pessoal?
Então, se não tem, a gente vai passar para o segundo exercício, tá? Bom, no segundo exercício, ele é um exercício que, como eu falei para vocês, ele foi retirado do livro, e eu acho que no livro tem alguns erros. Então, eu refiz, tá? Para evitar que vocês se baseiem. Depois vocês chequem, comparem os dois, tá bom? Para evitar que vocês cometam ou seguirem por uma metodologia. A metodologia está certa, mas eu acho que ele fez confusão lá nos valores, alguma coisa desse tipo. Isso aqui faz algum tempo já que eu atualizei esses dados. Enfim, só estou alertando porque no fato, se vocês forem estudar pelo livro e compararem a resolução do livro e essa resolução aqui, elas vão estar muito parecidas, mas os valores devem ser distintos. Tá certo? Parece que lá havia alguns erros e também não lembro qual foi aquela versão daquele livro, desse livro, né, do professor Momério. Eu acho que agora está na 9ª e eu devo estar falando da 8ª, né? Não sei se na 9ª eles corrigiram essa questão de erros na solução desse exercício específico, certo? Bom, então ele diz o seguinte, determinar, aqui o diagrama unifilar já está sendo mostrado aí para vocês, então ele diz, determinar as correntes de curto-circuito nos pontos A e B de uma instalação industrial mostrada no diagrama unifilar da figura 1, suprida por uma unidade de geração de 2 kVA, alimentando um transformador elevador de, aqui eu botei 2.500 kVA, né? Então 2,5 MVA. Então, um transformador elevador de 2,5 MVA, 2,4 kV para 13,8 kV, 13,8 kV. Então, na entrada dessa instalação, nós temos já um transformador elevador. O gerador, a tensão nessa área, ela é de 2,4 kV. Então, o meu transformador ele já eleva para 13,8, certo? De 13,8, eu vou, através de 2 transformadores, baixar um para 380, o outro também para 380, só que esses 2 transformadores têm potências distintas. Um é 750 kVA e o outro é 1.500 kVA, tá certo? Então, essa é a diferença para esse exemplo, ok? Então, correndo aqui sobre o diagrama unifilar, pessoal, então aqui a gente tem um gerador de 2,5 MVA, os dados, né, impedância do gerador 15%, tensão de linha 2,4 kV, certo? Posto de medição, aqui eu tenho já o primeiro transformador da instalação, transformador elevador, 2,5 MVA também, dos 2,4 kV para 3,8 kV, impedância 7,5. Tenho aqui o comprimento, certo, desse transformador até um cubículo de média tensão. Lá eu tenho um disjuntor, 15 kV, chave seccionadora. Tenho aqui mais proteção, certo? E segue para os 2 transformadores que vão alimentar as cargas. Um deles é 750 kVA, 13,8 kV para 380 volts, e o outro é 1.500 kVA, 13,8 kV para 380 volts também. Okay? E é justamente nesse circuito aqui à direita que ele pede para calcular o curto-circuito do ponto A, primário do transformador abaixador e ponto B lá já no CCI, tá certo? No centro de controle lá dos motores. Centro de controle dos motores. Muito bem. Então, eu vou proceder com esse exemplo. Muito embora a gente não tenha visto ainda oficialmente o curto-circuito e tudo, eu já estou fazendo a premissa aqui, porque também tem a ver com o dimensionamento de condutores, tá certo? E também a gente já viu no semestre passado, então não diferencia muito do que nós vimos, é mais para que vocês relembrem
como se faz, tá certo? É mais a título de lembrança, porque a gente já fez algumas vezes esse mesmo cálculo aqui. Muito bem. Então, primeiro, vou começar pelo gerador. Vou desde o gerador. A ideia, qual é a ideia? A ideia é muito simples. Eu vou calcular essas impedâncias até esse ponto, depois em PU, depois eu inverto essa impedância, tá certo? Porque eu não vou considerar queda, então eu vou considerar que eu tenho ali a tensão de um PU sobre uma impedância que eu estou calculando. E aí tem uma corrente de curto-circuito. Tá? Então a ideia é justamente essa aqui. Então eu vou ter que percorrer todo esse caminho aqui e calcular a impedância. Só que tem um detalhe que eu já vou adiantar para vocês, pessoal. Vocês vão observar que durante todo esse caminho eu vou ter potências e tensões distintas, eu vou ter bases distintas, né? Uma delas é 2,5 MVA, aí depois eu tenho 1.500, para tensões de 2,4 kV, tensão de 380, tensão de 13,8 kV. Então, em todos esses trechos eu tenho bases distintas. Então, eu vou calcular a impedância nas suas bases, na base daquela região. Depois, eu escolho uma base, pode ser aleatória, a gente vai escolher aqui uma base de potência e tensão, e faço a mudança de base de todo mundo. Agora, todo mundo vai falar a mesma língua. Depois que eu fizer a mudança de base de todo mundo, aí basta somar. É só somatório até esse ponto e somatório até esse ponto. Morreu, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, basicamente é isso. Então, eu vou calculando as bases, as impedâncias na base daquela região. Então, eu estou no gerador, vou calcular a impedância do gerador de acordo com o que ele me forneceu lá. Então, ele diz, olha, a impedância é 15%, tá certo? Então, eu coloquei 15%, e eu estou considerando que o gerador, como a gente tem considerado, né, todas as vezes, para o gerador, a gente considera basicamente a reatância, não considera a resistência. Então, estou jogando 15% todo para a reatância. Muito bem. O circuito que liga o gerador ao transformador elevador, então agora eu vou voltar mais uma vez aqui, ó, já estou bem aqui, ó, o circuito que liga o gerador ao transformador elevador. Ele tem um comprimento de 20 metros, aqui está até errado, metros quadrados, né? Então eu tenho dois condutores paralelizados por fase, de 240 milímetros quadrados, mas aqui eu tenho um neutro, está vindo um neutro também. E aí eu tenho isso aqui, olha só, comprimento 20 metros, número de condutores em paralelo por fase 2, minha seção 240 milímetros quadrados, tá certo? Pescando lá da tabela, e essa tabela aqui, tá? Eu estou tirando do livro, certo? É uma daquelas tabelas genéricas que eu falei para vocês. Estou tirando do livro, é em milhão por metro, tá? E para 240 milímetros quadrados eu tenho esses valores de resistência e reatância. Tanto de sequência positiva quanto de sequência zero, não vai me importar isso agora, tá? Quando a gente estiver lá no cálculo bem detalhado do curto-circuito, de proteção, etc., a gente vai detalhar mais isso aqui. Então, a gente vai se contentar com esses valores, sequência positiva. Então, eu vou fazer o cálculo da resistência, tá certo? Levando em consideração a resistência em milhão, ou milhão por metro, ou por quilômetro. E número de condutores em paralelo, 2, fiz essa conta toda. Tenho aqui a resistência, tá certo? Em ohms. Agora eu vou passar para as bases dessa região. Tá? Eu estou na região onde a potência é 2,5 MVA, a potência de base é a tensão 2,4 kV. Tá? Então, joguei para essas bases e converti de ohm para a base naquela região, em V1. Faço mesmo para a reatância, mesma coisa. Sem mudança nenhuma. Aqui eu encontrei o valor em ohm, agora eu vou converter para
Pelo mesmo processo, vou converter para a PU em relação às bases daquela região. E vou somar os dois, a parte resistiva, a parte real e a parte marginal. Impedância de transformador elevador. Então, agora eu estou bem aqui, ó. Transformador elevador. Ele vai elevar de 2,4 kV para 3,8 kV. Impedância dele 7,5, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a resistência baseada nas perdas. Então, para esse transformador aqui, eu vou ter uma potência de perda no cobre de 28 kW, dividido pela potência dele em MVA. Tá? Então, eu cheguei a 1,12%, ou 0,0112 PU, para as bases dele. Okay? Eu tenho a resistência e tenho uma impedância, a impedância que foi dada, está bem aqui, certo? Tem uma impedância e tem uma resistência, eu consigo encontrar a reatância, tá? Professor, por que precisou fazer isso se você tinha impedância? Porque eu precisava em PU e eu precisava separar a parte real da parte imaginária, que está tudo dentro. Ó. Esse 7,5, quando eu falo impedância em transformador, tá certo? Se eu estivesse falando de uma linha de alta tensão, né, lá do gerador, por exemplo, então, lá no gerador eu considero que tudo está na reatância, então não me preocupo. Mas aqui no transformador não, uma parte vai estar na resistência, outra parte na reatância. Então tem que desmembrar uma coisa da outra. Então, por isso que eu preciso fazer esse cálculo. Oi. O senhor pode voltar aí o slide anterior só para eu tirar aqui uma dúvida rapidinho? Ok. Tranquilo, obrigado. Ok, beleza. Muito bem. Então, é bom essas dúvidas, porque você só com um clique aqui você resolve. Eu cliquei e você mesmo já solucionou essa dúvida. É jóia assim. Show de bola. Beleza. Então, impedância de transformador, pessoal, já foi, né? Esse camarada já foi. Agora a gente vai ter que seguir adiante nesse caminhozinho aqui que tem um comprimento de 80 metros, tá certo? 80 metros. E são 3 condutores de 35 milímetros quadrados com isolação de PVC. Muito bem. Aí eu vou seguir adiante, ó. Eu deixei aqui, fiz questão de deixar a figura só para a gente não se perder a ela do lado sempre, a gente sempre vai caminhando e fica tudo certinho. Impedância dentro do circuito que liga o transformador elevador é o cubículo de média. Tá aqui, o cubículo de média tensão é esse aqui, onde vou estar com tudo que for proteção, chave seccionadora, disjuntor, e etc, etc, tá certo? E tenho aqui as tensões do transformador com a potência, tá? Mais uma vez, comprimento 80 metros, ele forneceu a bitola dos condutores 35 milímetros quadrados, tá certo? Um condutor somente por fase, então não preciso me preocupar, que esse N é igual a 1. Calculo o valor da sua resistência, né, porque eu preciso calcular a corrente não, desculpa, o comprimento vezes a resistência, ou comprimento, né, para me conferir esse valor em ohms, tá certo? Depois só faço a mudança para que ele não resulte em milhão. Muito bem. E aqui, agora eu tenho o valor em ohm, vou passar para a base do seu sistema, que a gente já anotou aqui em cima. De acordo com essa base, eu tenho esse valor em PU, vou fazer a mesma coisa para a reatância. Cheguei a esse valor em PU, vou somar os dois, parte real e parte imaginária. Sempre a brincadeira é a mesma, tá certo? Agora, já saí desse circuito, né, circuito de 80 metros, e agora já vou passar para o próximo. Tá? Então, o próximo é a impedância do circuito que liga o cubículo de média e o transformador de baixo. Esse outro aqui, ó, que também por se tratar de um circuito muito pequeno, sua impedância será desprezada. Realmente é um circuito pequeno, tá certo? 2 metros somente. Pessoal, vocês podem desprezar isso ou podem fazer a conta. Eu já fiz essa conta, não vale a pena, muda nada, tá certo? É tão baixa essa impedância que você vai ter, eu acho que uns 4 ou 5 zeros antes de chegar no número diferente de zero lá em PU, ok?
Então, vocês podem considerar esse comprimentozinho pequenininho aqui, de 2 metros, são 3 condutores de 35 milímetros quadrados, mas vocês vão ver que é um valor irrisório, tá certo? Aí ele já passou para o próximo. O próximo é o transformador abaixador, tá? Esse transformador abaixador aqui, aí ele vai, mais uma vez, todos esses dados aqui, pessoal, do transformador, eu estou retirando do próprio dado de placa do transformador que foi dado no exemplo. Só não mostrei aqui, mas eu tirei até a cópia, né, dessa informação, porque existe uma tabela, lá no livro vocês vão se deparar com ela. Aqui eu já trouxe mastigadinho, não precisa ir atrás, tá? Mas esses dados de placa aqui, onde mostra a potência de perda no cobre do transformador, e aí eu divido pela potência do próprio transformador para saber a resistência em PU nas bases do transformador, tá certo? A impedância dele 7,5 também foi fornecida, não está aqui, mas está lá nessa tabela. E aí faço aquela mesma brincadeira que fiz para o outro transformador para poder desvincular a parte real e a parte imaginária. E esse 7,5% ele me dá tudo, né? Me fornece tudo que é impedância. Aqui, na verdade, é a impedância do tráfego, tá certo? Deveria ser Z, mais outro erro aqui desse exercício lá no livro, né? É tanto que eu trouxe para a gente discutir, justamente para a gente elucidar esses pequenos erros, porque agora não, mas na hora que você for estudar que aparecer um X aqui que deveria ser um Z, diz, opa, está calculando X, mas aqui ele já deu X, ele não deu X, ele deu a impedância, porque o transformador, o dado que ele te fornece é a impedância, tá certo? Gravem isso, pessoal. O dado de placa que o transformador te fornece é impedância, ele não fornece resistência, ele não fornece reatância, ele fornece impedância. Aí você tem que desmembrar uma coisa da outra, fazendo essa conta aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, professor, pois não. Desculpa, eu estou um pouco enferrujado com o PU. Não, tranquilo. Mas dá uma olhada nos vídeos, aqueles. Mas nos vídeos não fala PU, não. Não fala o quê? Nos vídeos não aborda PU, não. Não aborda PU? Não. Claro que aborda. Nos vídeos que eu passei agora, não, mas que vocês têm do ano passado, que vocês ainda têm ele, claro que aborda. A gente viu proteção. Fala aí. Não, tranquilo, diz. Mas diz. Por que tem aí R, o TA, ele divide por 10 a potência do item F? Ah, tá. É só para isso aqui, acho que da outra vez, lá nas aulas do semestre passado, teve a mesma pergunta, vou lembrar. Aqui, pessoal, é só mudança, não é mudança, é compatibilidade de potências. Tá certo? Professor. Ó, deixa eu só concluir. Lembra que a diferença entre esse daqui e esse são 1.000, né? São 3 zeros. Certo. Né? Mas aqui eu estou dando em porcento, ó, e já tem um 100. Esse 1.000 corta com esse 100, sobra só esse 10. Entendeu? Certo, é porque eu fiz com o professor Gustavo, aí a metodologia é um pouco diferente, mas tudo bem. Não, mas tranquilo, sem problema, tá? Você pode usar isso aqui, ou você nem precisa usar isso, tá? Divide uma coisa pela outra. Isso aqui põe em 16 mil, isso aqui põe em 1,5 milhão, porque é 1,5 MVA. É 1,5 MVA? É 1,5 MVA, tá certo? 1.500 kVA, né? 1,5 MVA. Então aqui você põe aqui, ó, se você puser aqui embaixo 1,5 milhão e aqui em cima 16 mil, aí depois aplicar o percentual, vai dar esse valor aqui. Tá? Se você quiser entrar aqui em watt, isso aqui em kilowatt, aí você tem que fazer essa continha, dividir por esse 10 para poder chegar nesse valor. Mas é só um detalhe, tá? Você não precisa, vou repetir mais uma vez, você não precisa se preocupar com esse 10. Basta você fazer o seguinte, dividir essa potência em watt e por essa outra potência também em watt. Aqui você teria 16 mil e aqui teria 1,5 milhão. Quando você fizer o percentual disso com relação a isso, percentual, tá certo? Depois multiplicar por 100, ou seja, aí vai dar 1,06%.
sem problema, sem precisar se estressar, sem precisar se preocupar com esse 10, tá certo? Tá bom. Ficou entendido? Sim. Só fazer o cálculo normal, como vocês já sabem. É um percentual, então vou dividir na mesma unidade o watt por watt, depois multiplico por 100, morreu. Tá? Sem problema nenhum. Para passar para PU, você volta. Divide pelo 100, né? Aí fica tudo certinho. Beleza? Então, aqui ficou o 100 e o 0,0106 no real e 0,074 no imaginário. Isso aqui a gente já está chegando lá. Olha só tem mais um trecho. Ok? E agora, a impedância do circuito que liga o transformador abaixador ao CCM, que é onde eu queria chegar, porque eu tenho dois pontos para analisar. Um é no primário do transformador abaixador e o outro é no próprio CCM, na cara lá do centro de controle. Muito bem. 6 condutores por fase, 120 metros, 400 milímetros quadrados. Eu vou colocar todos esses dados aqui. Fui lá na tabela, ó, 400, parte real, parte resistiva, parte reativa. Ok? Fiz essa conta, cheguei a esse valor em ohms, coloquei aqui as bases do meu sistema, dessa região, né, no caso. Então, nas bases do meu sistema, eu tenho 0,0124 PU como resistência, faço a mesma coisa para a reatância, utilizando esse valor aqui, de milhão por metro. Cheguei a esse valor em ohms, converti para PU nas bases dessa região, cheguei a 0,0218 PU e somei a parte real com a parte imaginária. Então, eu fiz, pessoal, todo o trajeto, desde aqui até esse pontinho bem aqui. Cada um na sua base. Agora, todos eles têm que falar a mesma língua. O que eu vou fazer? Sair em cada um deles fazendo a mudança de base. Professor, já podia ter escolhido uma base no início, já ter provocado essa mudança para depois, no final, só somar? Claro. Eu estou fazendo de uma outra maneira, né, bem compassado, para não enrolar o meio do campo. Às vezes, quando a gente faz tudo junto, fica difícil de desvencilhar. Então, eu fiz da primeira passada, eu calculei todo mundo nas suas bases, da segunda passada eu vou recalcular todo mundo fazendo mudança de base. Então, eu vou passar por todos aqueles valores que a gente já passou, só provocando a mudança de base. E a equação de mudança de base é essa aqui que você já conhece, né? Tá certo? Essa aqui que você já conhece, tá? Então, eu escolhi uma base, tensão de base, 13,8 kV, potência de base, 1.500 kVA. Como se eu estivesse na região aqui do primário do transformador abaixador. Poderia escolher aqui embaixo? Claro, sem problema nenhum. O importante é que todo mundo esteja na mesma base. Então, eu vou fazer isso, olha só. Vou colocar sempre na potência de base que eu escolhi aqui em cima e a tensão de base que eu escolhi aqui embaixo. O resto são as potências e tensões daquela região, certo? Então, vou passar um pouquinho mais rápido, pessoal, porque eu já mostrei para vocês como era a dinâmica, a metodologia, e o resto é só conta, tá certo? A gente vai ficar aqui discutindo conta, né? Mas eu gostaria, pessoal, que vocês refizessem e checassem se está tudo certo. Às vezes a gente faz uma conta errada e acaba influenciando. Muito mais ainda quando você tem muitas casas decimais. Porque quando você tem muitas casas decimais, às vezes um erro na terceira casa ali, na quarta casa, talvez influencie um bocado. Quanto mais próximo da vírgula, né? Se deslocando da direita para a esquerda, quanto mais próximo da vírgula, mais impacto você tem na corrente, porque esses valores aí vão ficar no denominador. Então, aqui eu vou passar por todos esses circuitos, né? Primeiro, o gerador, depois o circuito que liga o gerador ao transformador, esse aqui, depois o transformador. Então, estou passando por todos, ó, promovendo sempre a mesma mudança de base, tá certo? Promovendo sempre a mesma mudança de base, tá? E aí, você vai chegar a um valor, pessoal, que é exatamente este camarada aqui. Certo? Deixa eu ver. Esse camarada aqui. Certo? Então, cheguei a esse valor, que é a soma de
todas as impedâncias, aqui eu estou calculando a corrente do ponto A. Ponto A é bem aqui, ó, primário do transformador abaixador. Então, eu somei todas as impedâncias, né? Gerador, esse circuito aqui pequenininho de 20 metros, o transformador, circuito de 80 metros, e depois esse circuito aqui de... Circuito não, na verdade, esse circuito 2 metros foi desprezado, é o transformador abaixador. Mas aqui, no caso, eu tenho gerador, tá certo? Essa partezinha aqui, ok? Condutor de 20 metros, transformador e condutor de 80 metros. São 4 parcelas, né? Eu vou chegar bem aqui, certo? Então, são 4 parcelas, somei tudo, inverti, eu já tenho aqui a minha corrente de curto-circuito simétrica em PU, tá certo? Corrente de curto-circuito simétrica em PU. Muito bem. Aí eu peguei essa corrente de curto-circuito simétrico em PU e multipliquei pela corrente de base dessa região, certo? Ela foi calculada bem aqui, ó. Nessa região, a minha corrente de base, esse aqui é um slide antes que eu voltei, tá certo, pessoal? A corrente de base para essa região é potência 1.500 e a tensão 13,8. Vem aqui, potência 1.500, tensão 13,8. Corrente de base 62,7. Quando eu multipliquei pelo meu PU, tá certo? Que foi 20,89, cheguei a 1.309, 1.310 aproximadamente, 1.310 amperes, que seria a minha corrente de curto-circuito nesse ponto, certo? Agora eu vou proceder do mesmo jeito, já que eu tenho todos os valores, só basta somar, né? Basta somar. Então, na primeira vez eu somei 4 parcelas, essas 4 primeiras. Ó, eu vi aqui, gerador, condutor de 20 metros, transformador, condutor de 80 metros. Então, gerador, condutor de 20, gerador, condutor de 80. Estou bem aqui. Agora eu vou ter que acrescentar transformador e condutores de 120 metros. São essas 2 parcelas aqui. Mas, como estão todas na mesma base, basta somar todo mundo. Somei, inverti, tem o valor da minha corrente de curto-circuito simétrica, neste ponto aqui, correspondente a 8,15 PU. Tá certo? Então, agora eu vou pegar e calcular a corrente de base para esse ponto, né? Vou pegar tensão de base, potência de base, 1.500, tensão de base, 380. Estou desse lado aqui. Tá? Para essa região são esses valores de base. Achei o valor de 2.279, multipliquei pelo meu valor em PU e tenho 18.573,85 amperes, tá certo? Então, pessoal, aqui termina o nosso exercício, tá? E eu vou abrir para vocês, fazendo perguntas, evidentemente. Mas vocês deem uma repassada aí, porque o nosso tema do módulo 1 é dimensionamento de condutores, tá certo? Dimensionamento de condutores. Porém, eu já vou cobrar um pouquinho, não um exercício grande, longo como esse aqui, eu estou fazendo para mostrar a vocês e apresentar para vocês uma visão detalhada de todo o circuito. Mas alguma coisa de curto-circuito a gente deve cobrar até para vocês irem esquentando aí as turbinas, porque quando a gente tiver lá no cálculo do curto-circuito, como eu já falei para vocês, a gente vai fazer um cálculo mais detalhado, tá certo? A gente não vai fazer cálculos aproximados como a gente fez no semestre passado, ok? Então, nesse curso agora, a gente vai fazer cálculos mais detalhados. Então, a gente vai mostrar o curto-circuito simétrico, curto-circuito monofásico, bifásico, tá certo? Então, e todos os circuitos que você deriva a partir deles para você poder chegar àquelas equações que eu mostrei para vocês no semestre passado. A gente não pôde deduzir, não é nem deduzir, a gente vai discutir para mostrar como é que se chegou naquelas equações, tá? Para vocês saberem de onde vem. Mas é importante que a gente entenda o sentido de uma equação. Por que aparece embaixo 3 vezes a corrente e tal, não sei o quê. Mas você tem que saber de onde vem isso, certo? E aí,
A gente vai saber disso quando a gente detalhar o curto-circuito, mostrar qual é o circuito que é envolvido, que é enxergado pela sequência positiva, o circuito que é enxergado pela sequência zero, tá certo? Para você ver as diferenças, e aí a gente vai chegar naquelas equações mais facilmente. Mas isso aí é só para que vocês despertem interesse e já começar a dar uma olhada no curto-circuito. Alguma coisa vai ser cobrada na prova, em caráter mais simples, evidentemente, mas aí eu trouxe um exercício mais completo, porque, sob o ponto de vista do dimensionamento de condutores, não tem muito o que fugir daquele primeiro exercício que a gente fez, certo? Vai ser uma eterna continuidade daquilo, não tem muito o que fugir de lá, tá certo? Bom, eu vou fechar aqui um pouco o meu microfone, que eu já falei demais, e vou deixar, a gente já está se aproximando das 10 do final da aula, vou deixar um pouco para vocês, se quiserem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, etc. Professor, bom dia. É o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Professor, em relação, eu não sei se o senhor já chegou a ver com a turma e tal, mas na parte de cálculo de dimensionamento dos condutores de baixo mesmo, que o senhor colocou as videoaulas, né? Eu fiquei com as dúvidas em alguns exercícios, em algumas partes lá, na resolução em si mesmo. Eram parecidos até com esse daí, da primeira questão, melhor dizendo, que tinha aquele método na canaleta e tudo mais. Entendi. Só que na hora de escolher o fator de agrupamento, aí tem duas tabelas da norma, né? Tem aquela de correção de agrupamento lá que tem o... Deixa eu só abrir aqui para mostrar, para dizer qual é a tabela. Vai lá, abre aí. Uhum. Lembrando, viu, Gabriel e demais, todos, viu, pessoal? Nesse nosso módulo 1, eu não vou cobrar dimensionamento de condutor de baixo, tá certo? Não vou cobrar. Por quê? Porque aqui o assunto é dimensionamento de condutor de média. Agora, é importante que vocês dominem dimensionamento de condutor de baixo, que vocês vão precisar no projeto, tá? Então, é importante esse tipo de dúvida aí que o Gabriel está tirando, é importante. Só para deixar claro, pessoal. Eu vou só mostrar aqui a norma, porque o vídeo eu não tem como mostrar agora. Tá legal. Tá aparecendo na tela? Está, pode destacar. Está aparecendo completo aqui, perfeito. Aí, aí tinha algumas questões que tinha que usar, por exemplo, o método D, né, de instalação. Aí eu pensei que na hora de usar o fator de agrupamento, a gente usaria essa. Mas era aquela canaleta, enterrado e tudo mais. Aí, quando era na hora da resolução, aí o senhor usava essa daqui, ó, a 44. Só que aí ela diz aqui, ó, cabos diretamente enterrados. Aí eu ficava em dúvida, porque como ele estava na canaleta, era aquele método, acho que é o método B1, aí desculpa, o método D, aí eu achava que deveria usar essa tabela aqui, né, que engloba até de A a F. Mas aí na resolução eu só usava essa daqui. Aí eu não sei se foi algum detalhe que eu deixei passar, que eu estava assistindo as aulas e fazendo os exercícios, acompanhando, né? Certo. Então, Ou quer dizer que você está falando de dimensionamento de baixa tensão, não é isso? Isso, exatamente. Pronto. Dimensionamento de baixa tensão, se ele é diretamente enterrado, não tem o que conversar. Se eu não usei a tabela correta, tá certo? Se ele era diretamente enterrado e eu não usei essa tabela, está errado, tá? Ou, por outro lado, se ele está dentro de canaleta e eu usei essa tabela, também está errado. Ah, tá certo. É porque eu fiquei com essa dúvida e eu pensei que eu tinha perdido algum detalhe. Mas aí eu assisti de novo as aulas e não vi isso aí. Mas o senhor disse que pode colocar lá no próprio fórum mesmo, né? É porque eu fiquei esperando chegar a aula. Agora, por favor, Gabriel, levanta isso, vai lá para o 42. Tá. Olha só. A 42 é fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe, tá certo? Linhas abertas ou fechadas e condutores agrupados no mesmo plano, em camada única. Não é essa, tá certo? Porque você disse que é em canaleta enterrada, né? Isso. Então vamos lá para 43. Provavelmente é 43. Então,
Correção aplicável em agrupamento consistindo em mais de uma camada de condutores, método C, E e F. Então, se é método C, E e F, também já não cabe. Vamos Né? lá. Porque na questão era o método D. Aí, Tem a 45, como é que é? 45. Eletrodutos enterrados. Pronto. É esse aí. Essa daqui, né? Essa aí, 45. Certo? Então, eletroduto enterrado, tá certo? Você está vendo aqui, olha só. Você levanta só um pouquinho para mostrar a figura para todos, Gabriel, por gentileza. Tirar o zoom. É isso, ótimo. Você está vendo aí que seja o cabo multipolar à esquerda ou unipolar à direita, todos eles estão dentro de eletrodutos e ou canaletas. Aqui ele colocou eletrodutos, mas canaletas serve o mesmo, tá? Então, tabela 45, não tem conversa. Se eu usei a 44, 43, 42, tá errado. Tá? Aí depois eu queria que você me indicasse qual é, para poder eu corrigir o vídeo e corrigir também a transparência, para não causar dúvida para os próximos. Depois eu vou olhar se realmente eu acabei foi confundido, foi porque talvez eu tenha ficado com a dúvida, não tenha entendido bem. Mas é porque na hora parecia que era o método D, aí eu pensei que era para usar a 42. Porém, tem essa questão também da disposição dos cabos. Aí o senhor até usava, deixa eu ver, se não me engano, usava essa daqui, aí até via que tinha um cabo que era do lado do outro, tá, uma coisa assim. Mas eu vou olhar e eu mostro para o senhor. Posso colocar na parte lá de dúvidas, então? Pode, por favor, porque é interesse meu, Gabriel, corrigir esses pequenos detalhes que a gente, de vez em quando, erra, porque todo mundo é humano. Não, ok, eu sei. Mas a gente não pode deixar isso, porque vai servir para os próximos, e aí ficar perpetuando esse erro fica muito ruim. Não, tudo bem, beleza. Mas eu agradeço aí pela tua observação. Não, de nada. Estamos aí para isso. Vou fechar aqui. Ok, moçada? Meu povo, é o seguinte, eu vou encerrar por aqui a nossa aula, tá certo? Eu vou editar o nosso vídeo, só para tirar aquela parte que ficou aquele ruído lá, e eu já coloco hoje, daqui a pouquinho, para quem quiser rever essa aula, etc e tal, os nossos comentários, e joguem as dúvidas de vocês lá no canal, para poder a gente ir tirando e não ficar nenhuma dúvida. Se vocês quiserem no final de semana também marcar, professor, a gente marcou aqui, sei lá, domingo à noite com a moçada para a gente dar uma conversada. Pode marcar, sem problema nenhum. A gente aparece e tira as últimas dúvidas. Fica a critério de vocês, tá certo? Estou aqui para isso mesmo. Beleza? Então, bom final de semana para todos e deem uma caprichada aí para poder todo mundo tirar 10 nessa prova e já partir bem. Beleza, professor. Bom final de semana. Valeu, moçada.